O suicídio, então, de Shinshon, que trouxe consigo a morte dos filisteus. Isso foi exaltado como um Kiddush Hashem, o mais famoso ato de suicídio na história judaica. Existem muitos segredos, claro. Eu gostaria de falar todos eles para vocês, mas o local não é adequado. Como se distanciar deles, destes que governam essas criaturas? Manter-se afastado do mal, fazer o bem, buscar o Santo Kadosh Baruch Hu, tefilá, ser bom de coração, afastar desses assuntos, principalmente querer saber qual é o nome desses anjos, desses daimons. Existem aí comunidades que amam ficar procurando isso para subir de graus no seu mundinho ali fechado. Isso é uma pena que todos eles são escravos deles. כל הרבנים הקדושים, הגאונים, הצדיקים, כל העם הקודש, כל הקהל הקדוש הנכבד, בפחד ואימה, בחיל ורעדה לפני המלך הקדוש, המלך המשפט, מלך מלכי המלכים, קודשא בריחו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, האלוה שהגיע לנו ממצרים, שקרא לנו את הים, שהעבירנו בתוכו, שנתן לנו את התורה הקדושה. הוא אבינו, הוא שופטנו, הוא מלכנו. יתברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. יהי שם אדוני מבורך, מעתה ועד עולם. שכל הנבראים בעולם יעללו שמו גדול ונורא. מחילה מכם שאני מדבר בפני הרבנים הקדושים וכל התלמידי חכמים, שנזכה תמיד להתחיל את התורה הקדושה. העיקר זה להתחיל את התורה ולא לסיים אותה. העיקר זה תמיד להתחיל כל הזמן מחדש, ובשביל זה שאנחנו עושים שמחת תורה, מיד מסמיכים בראשית, בשביל להראות לשם שאף פעם לא סיימנו את התורה. אנחנו תמיד רק מתחילים אותה. המעלה הגדולה היא להתחיל ללמוד, לא לסיים ללמוד. אי אפשר לסיים את התורה לעולם. אפשר תמיד רק להתחיל אותה. בהתחלה תמיד תתחיל מכל מקום שאדם עומד, זה התחלת התורה. Eu peço para você que chegou até aqui agora, se você puder fazer uma tzedakah de R$1 ou R$2 para ajudar nesse projeto. Estarei reformando o estúdio para me ter um espaço maior, para mim poder estar fazendo as gravações, trazendo conteúdo para vocês. E eu acredito que R$1 ou R$2 não fará falta para você. Então, eu peço para você, ajude o nosso projeto. Eu estarei deixando o Pix aqui nos comentários. E que a gente abençoe. Shalom a todos. Bem-vindos novamente ao nosso projeto Revelando o Oculto. Para mim é sempre uma honra poder estar aqui novamente nesse canal, nesse projeto, trazendo assuntos especiais, assuntos que, de certa forma, não se é comentado nas grandes mídias e não há uma grande publicidade a respeito destes assuntos. E claro, a respeito também dos especialistas, esse assunto ficou meio que banalizado e, de certa forma, esse assunto ele é tratado hoje como um simples assunto, como algo normal. E é isso que eu quero falar hoje. Desde quando comecei esse projeto, eu vinha recebendo muitas mensagens, principalmente de algumas pessoas que estavam com suas vidas acabadas, praticamente despedaçadas, e
Muitas delas vieram de certas religiões e vieram depressivas e chegaram até aqui depressivas, cansadas da vida, desiludidas com a espiritualidade. E isso causou um excesso de depressão. Eu chamo isso de uma depressão espiritual. E isso tem tudo a ver. Mas hoje eu não quero falar sobre o conceito espiritual. Mas hoje eu não quero falar desse assunto envolvendo conceitos espirituais. Sobre o suicídio há uma grande especulação, principalmente depois do ato cometido pelo suicida. Bom, o que depois vem para o suicida, e o Sharhag Ingulin do Arizal é bem claro sobre essa questão. No Sharhag Ingulin, ele traz o vale dos suicidas, o vale das almas, desencarnaram na Terra de uma forma brutal. E o judaísmo trata esse aspecto também como uma doença mental e também trata esse assunto como algo espiritual, algo sobre reencarnações, sobre Gingul. Mas hoje vamos trazer uma base sobre o suicídio, é claro. Vou tentar no máximo não envolver esse assunto com o mundo espiritual, com mais aprofundamento, mas lembrando que Shinshon, Sansão, foi um ato explícito no Tanar sobre o suicídio. Existe também alguns manuscritos sobre o Apocalipse de Adão Harishon, que declara que Adão Harishon, quando percebeu o pecado que ele tinha cometido ao mundo, ao todo, ele também entrou nesta depressão. Adão Harishon tentou o suicídio 3 vezes. Na última vez ele desacordou e foi trazido por um anjo. Bom, essa história é muito profunda e é muito bom tocar nesse assunto porque tem tudo a ver com o propósito desta aula. E eu convido você para estar até o final dessa aula. E agradeço a todos vocês por poder compartilhar os vídeos e fazer os seus comentários, seja eles ao contrário e seja eles favorável. Que o Santo Kadosh Baruch Hu abençoe a cada um de vocês. Vamos à aula. Bom, o dever de cada um de nós é preservar a vida, incluindo a nossa própria vida. Esta é uma das principais injunções do judaísmo. No Pikhua Nefesh, a proibição do suicídio é um colarinho natural. No entanto, as autoridades pós-talmúdicas consideram o suicídio um pecado hediondo, ainda pior do que o assassinato. E ele foi considerado como uma negação das doutrinas da recompensa e também da punição. A punição do mundo vindouro e a sabedoria do Santo Kadosh Baruch Hu, que foi expressa em cada opinião. Ela foi expressa de que o suicida perde a sua parte no Olam Abá, no mundo vindouro. Ou seja, aquele lote que foi separado para esse suicida, ele não vai ter acesso a essa parte do Olam Abá. No entanto, o suicídio deve ser nitidamente diferenciado do martírio, de que sob estas circunstâncias, o martírio passa a ser uma mitzvah, um cumprimento da lei do judaísmo. Esta é uma diferença também que deve ser feita entre deixar de se matar e o suicídio ativo. Bom, esses suicídios está registrado no Tanar, considerando como Kiddush Hashem ou Hilul Hashem. Estas são as considerações no Tanar. No Tanar é citado Shinshon, Sansão. E no Midrash cita o
Ananias, em 2 Samuel 17:23, que fala também sobre Shaul. Os 3 primeiros são considerados como suicídio, sobre algumas circunstâncias com atenuidades, por assim dizer. Isto é considerável como suicídio raro. Isso também inclui a proibição do suicídio, a autoestrangulação. Como está escrito, certamente o sangue de suas vidas requererei, Bereshit 9:5. Bom, aqui no Gênesis, no Bereshit, já há uma proibição do suicídio. Aqui fala que o Santo Kadosh Baruch Hu, ele certamente vai requerer o sangue de suas vidas. Bom, mas isto é excluído especificamente no caso de Shinshon, bem como Misael e Azarias, Bereshit 34:13. Alguns sábios específicos consideram Shinshon como um exemplo de suicídio permitido. Aspas aqui. Existe também aqui um outro conceito de Avodat Hashem, um serviço a Deus, ou um Kiddush Hashem. Ok? Não misturem as coisas. No caso de Shinshon, ele sabia que os filisteus fariam com ele, que o matariam. O suicídio, então, de Shinshon, que trouxe consigo a morte dos filisteus, isso foi exaltado como um Kiddush Hashem, o mais famoso ato de suicídio na história judaica. É a autoimolação em massa, como foi registrado em 73, depois da Era Comum. Conforme foi relatado por alguns escritores, que foi sugerido que eles agissem de acordo com a interpretação da Halahá, que incluía também a escravidão, a serem sujeitos a uma potência estrangeira. Ou seja, esse suicídio coletivo, baseado na Halahá, na lei, essa interpretação da Kabbalah, ela inclui a escravidão e o sujeito que ele é pego por uma potência estrangeira, seja o exército de algum país. Isso vimos em muitos filmes, principalmente esses filmes que cita quando o soldado ali ele é pego por seu adversário, estrategicamente ele auto se destrói para não ser pego pelo adversário. Ou seja, prevenindo ali também a tropa ou segredos, posições de guerra. A Halahá, ela traz essa explicação também sobre esse assunto, que fala sobre o sujeito escapar da escravidão e também de ser pego num campo de guerra. Este assunto ele traz os princípios dos quais era ordenado a ser morto em vez de transgredir a lei. Bom, este era um conceito da lei, da Halahá. O Rabino Witzi, ele trouxe outros casos de suicídio, como o suicídio em massa, que aconteceu em Nova York em 1190. Os motivos eram pelo desejo de evitar a conversão forçada, ou pelo medo, que são considerados atos de martírio. Foi apenas no tratado pós-talmúdico chamado de Semachot Keriah, que são as leis relativas ao suicídio, que foram formuladas e escritas. E foi estabelecido que nenhum rito deve ser realizado em homenagem aos mortos. Isso de uma forma geral. Por exemplo, tudo que diz a respeito aos enlutados foi permitido. No Shulchan Aruch, página 345, afirma que há nada a ser feito para o morto. Isto não inclui o enterro e as mortalhas. O Rashi responde no volume 2 da página 763. O Rav Ishmael afirma que foi feito um anúncio antes do suicídio.
ele tirou a própria vida. Mas o Rabi Akiva, ele discorda, dizendo assim: deixe-o em silêncio. Ou seja, deixe aquela pessoa que cometeu suicídio em silêncio. Bom, tem uma profundidade excepcional desse texto. Por que Rabi Akiva disse: deixe-o em silêncio? Sabemos que uma alma, quando ela desencarna do corpo, ela sai do corpo, ela não é automaticamente removida do corpo instantaneamente. Existem vários relatos que a alma fica ali em volta do corpo. Isso está conectado ao que o Rabi Akiva disse: deixe-o em silêncio. Deixe, não fale nada. Deixe ele quieto. Bom, para quem sabe, para quem entende sobre esses assuntos mais profundos, é claro que vai entender o que eu estou trazendo aqui. Bom, aqui há um alerta. O Rabi Akiva disse: não o honre e nem o amaldiçoe. Ou suicida. Bom, esses dois casos são mencionados no contexto também sobre crianças, não necessariamente menores, que cometeram suicídio por medo de punição. Aos suicidas foram concedidos todos os respeitos devidos aos mortos. Os rabinos trouxeram também esse assunto muito profundo sobre o suicídio, e eles falam que há uma divisão desse suicídio. Eles falam que é muito melhor punir do que ameaçar ou ser punido. Foi feita uma distinção entre os suicídios em sã consciência, chamada de La Da'at, ao qual somente essas restrições se aplicam ao suicídio em sã consciência, chamado de Shelo Hada'at, no qual somente essas restrições se aplicam ao suicídio. Aqui não se aplicam ao suicídio de um menor que não foi considerado culpado, mas somente quando há evidências mais claras dessa intenção deliberada, pois um suicídio deve ser considerado como sendo de mente sã. Quem é um suicida da mente sã? Essa é uma pergunta. Como que um suicida, ele está com a mente sã? Não é assim considerado se um homem escalou uma árvore ou um telhado e caiu para a morte. Isso quer dizer sem intenção. Mas apenas quando ele afirma que está subindo no telhado ou na árvore para se jogar, aí sim, já traz a intenção, foi intencional aquele suicídio. Este já está sujeito à penalidade no mundo espiritual. Mesmo para a morte, alguém o vê agindo de acordo, ou seja, uma testemunha que estava ali vendo a intenção do suicídio. Bom, se tem alguém ali vendo, uma testemunha ali vendo essa pessoa agindo dessa maneira com essa intenção, ou seja, na halahá, a pessoa que vai passar por esse processo de suicídio, ela tem que ter uma testemunha de que ela ia fazer com intenção. A intenção de tirar a própria vida com uma testemunha. Dentro da lei, essa pessoa automaticamente ela está sujeita a todos os julgamentos no mundo espiritual, porque houve testemunhas da intenção.
Ou seja, uma testemunha da intenção do suicídio. Pois quando um homem é encontrado estrangulado ou pendurado em uma árvore ou lançado sobre uma espada, isso é considerado como um suicídio, enquanto este está mentalmente doente, com uma doença psicológica. Em alguns lugares ainda há o costume de enterrar os suicídios em locais especiais, no cemitério. Aqui no Brasil, não há essa regra. Todos são colocados dentro de um mesmo local. Em Eretz havia uma separação, um local especial para colocar estes suicidas. Bom, mas nos últimos anos cresceu a tendência de remover todos que cometeram suicídio desses locais, já que o veredito geral do suicídio é classificado como doença mental. No Sefer Rahai, de 1960, no capítulo 25, contém uma lista completa de leis relativas ao suicídio. Existem leis, halachá. Bom, se você achou que existia apenas leis para os vivos, também há lei para os mortos e para quem provoca também a morte. Bom, tudo isso aqui eu quero relatar para você que, de certa forma, é um assunto banalizado. As pessoas têm medo de falar sobre o assunto da forma que o mundo vive hoje. A taxa de suicídio no planeta Terra é altíssima entre os jovens. Isso é muito perigoso. Temos aqui assuntos de lei, traz a observância de preservar a vida para que essa vida não tome esse rumo, um rumo forçado, saindo um pouco dessa base teórica e essa base psicológica. Adentramos então no conceito espiritual. No conceito espiritual, o vale das almas dos suicidas é muito grave. Essa passagem para essa alma que desencarnou forçadamente. A recusa do corpo. Aí entramos em várias questões. Sabemos que dentro do nosso corpo há códigos divinos. Há o nome do Santo Kadosh Baruch Hu dentro do nosso corpo. E quando esse Ruach é silenciado com gravidade, algo muito sério acontece nesse mundo físico para essa alma que cometeu esse ato. Uma grande parte da adolescência hoje passa por esse problema psicológico e eu acompanhei pessoalmente alguns fatos na minha cidade relacionado ao suicídio. Algumas pessoas querendo tirar a própria vida. Só que a maior parte dessas pessoas, elas não têm noção da gravidade que é o suicídio. Principalmente esse suicídio intencional. Esse é o mais grave ainda. Além das circunstâncias excepcionais, como durante as perseguições nazistas, também era usado suicídio entre o povo judeu. Foi algo pequeno, mas aconteceu. Os suicídios em massa ocorreram durante a Idade Média para evitar o batismo forçado.
Veja a gravidade. É claro que a história nunca vai trazer esses assuntos para vocês. Houve muito suicídio de judeus que eram forçados a se converterem ao cristianismo. Muitos preferiram tirarem suas vidas do que obedecer, do que se curvar à idolatria. Veja, isso também é considerado como Kiddush Hashem, sabia? Para se protegerem e protegerem não negarem a Torá. Porque quando o homem se curva à idolatria, ele automaticamente nega a Torá, nega ao Santo Kadosh Baruch Hu. Ou seja, eu prefiro tirar a minha vida do que negar ao Santo Kadosh Baruch Hu. Eu prefiro tirar minha vida do que me curvar a outros deuses. Este foi o pensamento que foi elaborado naquela época, durante a Idade Média. Estes foram considerados na categoria de Kiddush Hashem. Houve um registro que relata um incidente relatado no Sefer Da'at Zekenim, na página 9 e 5. Neste documento relata a autoimolação de Meir Freistein e Moshe Barazain, que se mataram na prisão em 1947, na véspera da sua execução. Eles se mataram para enganar o carrasco que iam executá-los. Este foi justificado na analogia de Shinshon, a mesma coisa que aconteceu com Shinshon. A sua intenção original era de cometer o ato a caminho de sua execução, como aconteceu com Shinshon. Estes causaram sua própria morte simultaneamente. Este exemplo se baseia no mesmo ato de Shinshon. O rabino Goren, chefe do Exército de Defesa de Israel, ele emitiu uma nota expressando a sua opinião de que um soldado foi feito prisioneiro e tinha o direito, até mesmo a obrigação, de cometer suicídio, se esse temesse e não fosse capaz de resistir às torturas do inimigo, ou até mesmo antes que ele revelasse alguns segredos e posições do exército. Este tema foi sujeito a crítica consideráveis por esta visão do rabino Goren. No entanto, houve um crescimento do suicídio no mundo pelos motivos da mudança cultural e o alinhamento social entre as nações. Houve um grande aumento e há evidências de que essa taxa entre os judeus está aumentando e se aproximando da população geral. Isso foi classificado sendo como doença mental. Eu estive pesquisando em alguns sites de Jerusalém e vi esse ano muitos jovens cometendo suicídio em Israel. Bom, e certamente eu não trago aqui Israel como exemplo, mas o mundo hoje por completo. Porque tudo hoje se tornou por igual. Veja a taxa de suicídio no mundo, sempre ligado aos jovens. E depois da suposta pandemia, houve um aumento mais grave ainda, depois que muitos passaram por algum processo desta pandemia, que eu não vou citar aqui, é claro, mas acredito que muitos já sabem do que eu estou me direcionando. E estas substâncias mudaram o comportamento dos jovens, não só dos jovens, mas também dos mais velhos
E isso tem mudado o comportamento destas pessoas de modo geral. E este é um problema muito grave sobre essa doença mental. Bom, houve alguns termos rabínicos aplicados ao suicídio. O respeito à vida, o Pirkut HaNefesh, ele foi aplicado ao dever de sal e vara, pois a vida humana é uma situação em que está em constante perigo. O perigo da vida pode ser devido a um estado grave de doença ou outro período direto a Kanat HaNefesh. O perigo da vida pode até mesmo ser dividido em um estado grave de doença. O outro perigo direto, chamado de Sakanat Sefachot, e isso está ligado às condições de saúde grave e mental. O Pirkut HaNefesh, ele traz uma injunção bíblica derivado a um verso, e esse verso fala assim: nem tu resistirás o sangue do teu próximo. Isso está escrito em Levítico 19:16, de acordo com o Talmud. Isso foi substituído até mesmo às leis de Shabat, como o Pirkut HaNefesh Doreh et Rat Shabbat. Isso está escrito em Yona 85a e deve ser mais particular sobre as questões relativas ao perigo para a saúde e a vida, que sobre essas observâncias e rituais, as regras escritas sobre a higiene, codificadas no Shulchan Aruch, giram em torno do princípio, sobre o princípio de Pirkut HaNefesh. Isso está escrito na página 116. Os rabinos interpretam esse verso assim: portanto, guardareis os meus estatutos e as minhas ordenanças, para que o homem viverá por eles. Levítico 18:5. Esse homem viverá por estes mandamentos e não ocorrerá como resultado de observá-los. Yona 85b. No Sanhedrin 74a, o Talmud, na página 62a, ele discute o problema de um indivíduo confrontando com a escolha de salvar a sua própria vida ou de seu companheiro. E ele cita como exemplo 2 homens em um deserto com o abastecimento de água suficiente para apenas um. A água ali ela tem que ser dividida para a sobrevivência de um. E no entanto, no deserto temos 2. Embora o Ben Peturar, ele tinha defendido que nenhum dos 2 deveria salvar sua própria vida no custo do outro, mas que ambos compartilhassem a água e dividissem a água. O Rabi Akiva, cuja opinião prevaleceu, e ele terminou dizendo que este deveria salvar a sua própria vida e não compartilhar água. Vemos então 2 linhas de pensamentos no Talmud. Somente quando confrontado com uma escolha entre a morte e cometer idolatria, ou também sobre o sexo ilegal e relações sexuais ou assassinato, e o martírio, isso está escrito no Sanhedrin 74a, deve-se também sacrificar a própria vida em vez de submeter ao que pode ser considerado uma renúncia da fé. Isto é, violar a lei, violar a halachá, ou violar qualquer lei religiosa em público. Isso está escrito no Sanhedrin 74a. Em todos os casos, a regra de Pirkut HaNefesh tem precedência também no Sanhedrin 74a. A regra de que alguém pode profanar um Shabat para salvar a vida de uma pessoa e capacitá-la, subsequentemente a observar
Mas deve observar muitas outras, como está escrito em Yona 85b, inferida pelos rabinos a partir do verso que fala sobre os filhos de Israel, que guardarão o Shabat para observar o Shabat. Isso está escrito em Êxodo 31:1. Assim, no Shabat, ou um dia de festa, todo tipo de tratamento médico deve ser concedido a uma pessoa perigosamente doente, ao ponto de apagar a luz para ajudá-la a dormir. Isso está escrito no Shabat 2.5, também no Shulchan Aruch, na página 278. Esforços iguais devem ser feitos mesmo quando não há, e apenas há uma possibilidade de perigo de vida. Isso está escrito no Safet Sakahanat Nefachot, ou Yona 8:6. Somente em casos de doenças ou menores desconforto físico pode-se violar o Shabat. Bom, há algumas considerações aqui a respeito da saúde e o tratamento delas em dias de Shabat. E isso também inclui a doença mental, ou seja, se por um acaso você vê uma pessoa que está sendo induzida por ela mesma a cometer suicídio em Shabat, você terá a responsabilidade de salvar essa vida também. Isso está escrito no Sanhedrin 74b. Bom, a questão é, tudo isso, todo esse assunto sobre a relação do suicídio intencional e o não intencional, ele é dividido por duas partes, sendo uma feita como um Kiddush Hashem, como foi falado aqui, antes morrer do que violar a lei ou se tornar um idólatra. Bom, aqui há uma questão. E também a preservação da sua vida, como aconteceu com Shinshon, com Sansão. São dois tipos diferentes. Bom, mas o que se tornou o mundo hoje não se compara com esse assunto que eu trouxe aqui. Porque as pessoas hoje, elas estão cometendo esse erro grave, gravíssimo, por simples questões humanas. Isso estão direcionados aos seus problemas pessoais, emocionais, e isso está ligado à doença mental, que abrange o mundo de uma certa forma com muita intensidade. E, como eu disse, principalmente depois desta pandemia e depois do que foi ingerido nestas pessoas depois da pandemia, houve uma mudança drástica nos pensamentos e nas ações dessas pessoas. Bom, mas o que elas não sabem é o que está depois desse ato. É claro, o que temos são bases e teorias, e temos uma base muito sólida dos nossos sábios que trazem a seção do Vale das Almas, ou seja, o Vale do Suicida. Bom, eu vou relatar aqui um assunto que aconteceu, uma experiência que aconteceu na minha cidade. Um rapaz era muito conhecido na cidade e era uma pessoa que tinha uma vida muito errada e cometia vários erros, cometia várias transgressões. Uma certa vez ele arrumou confusão
com outros indivíduos que, de certa forma, eram menores. E estes então o cercaram e balearam esse jovem. Eu tenho contato com os irmãos desse jovem e um dia, conversando com eles, um deles começou a me perguntar sobre esse assunto, sobre o que aconteceria com a alma do seu irmão depois. Claro, não é esse assunto sobre suicídio, mas de certa forma eu vejo o que aconteceu com ele como um suicídio. Ele relatou para mim que uma das suas irmãs falou com ele depois de 15 dias que ele tinha desencarnado, e ela perguntou para ele aonde ele estava. E ele respondeu: estou num local estranho, diversas pessoas chegam aqui e eu não consigo andar, os meus pés estão doendo, eu não consigo mais andar, meus pés estão sangrando e eu não consigo andar de tanta dor. E o que eu faço aqui é andar. E não há nenhuma direção. Há simplesmente uma estrada. E nessa estrada chega muitas pessoas. E não temos direção. E não sabemos para onde vamos. Este relato que me foi falado, ele bate muito com alguns estudos baseados no Vale das Almas, o Vale dos Suicidas. E essa família não são religiosos, eles não têm religião alguma. São pessoas naturais, muito simples. São pessoas que não têm estudo nem conhecimento sobre esses assuntos. E o que me foi relatado é basicamente o local aonde vai os suicidas. Aqui é claro que há uma divisão entre esses que fizeram Kiddush Hashem para santificar o nome sagrado, que seria uma mitzvah. Há uma diferença deles com esses outros citados, envolvidos com doença mental, problema emocional, psicológico. É claro, há parâmetros para tudo. E, bom, não é tão difícil encontrar pessoas com esses pensamentos hoje. O ano passado, falei com um jovem no WhatsApp. Ele me procurou. Ele estava passando por um problema muito grave com sua família. E ele ressaltou dizendo: você é a primeira e última pessoa que eu falo hoje. A minha intenção é de acabar com a minha vida hoje. Eu parei tudo o que eu estava fazendo e me direcionei a essa pessoa. Ficamos umas 3 horas no telefone, conversando. E eu falando para ele que essa não seria a melhor opção para ele. Passei algumas rezas, rezei com ele e naquele certo momento eu consegui tirar esses pensamentos da sua mente.
E depois eu fui trabalhando com ele. Bom, e alguns meses atrás eu tive um relato dele. Ele comprou um Tanar, uma Torá, e ele está aprendendo o hebraico, se dedicando aos assuntos sagrados. Bom, existe tratamento. Devemos ajudar essas pessoas com esses problemas. É onde que eu falei que esse assunto se tornou tão massificado e se tornou banalizado pela sociedade, como se nada estivesse acontecendo. Bom, mas esta é a sensação de tranquilidade, de paz, uma sensação de segurança, uma sensação de que o mundo está perfeito, de que o mundo gira perfeito e de que as pessoas conseguiram chegar no nível de conhecimento e entendimento intelectual por igual. Esta é a sensação, mas não é. Existem muitos casos por aí de suicídios. Se fôssemos falar sobre o assunto, ficaríamos aqui horas e horas e horas falando sobre o assunto. Mas eu quis trazer aqui o primeiro suicídio do Tanar, feito por Shinshon, registrado no Tanar. Temos lá Dan Harishon e desclassificamos os mártires, mas os mártires também são Kiddush Hashem, também, mas está desclassificado como suicídio. Bom, eu fico por aqui. E eu quero chamar a sua atenção para algo especial. Há segredos descobertos nas letras da Torá que podem mudar o mundo. Eu a chamei de frequências sagradas. Bom, eu criei um grupo chamado Frequência Sagrada para colocar essas pessoas que precisam e necessitam dessa cura. É a Torá em frequências, em ondas. Bom, quero agradecer a todos aqui. Que o Santo Kadosh Baruch Hu abençoe a cada um, que dê uma ótima semana a cada um. E que cada dia mais possamos adentrar e ter conhecimento e os valores do mundo espiritual e os valores de cumprir uma mitzvah. E tudo isso está ligado ao Vodat Hashem, o trabalho Hashem. E o trabalho é árduo, cansativo, mas é o trabalho que deve ser bem feito, e feito com carinho, com amor, com dedicação, para chegar ao ouvido dessas pessoas, para que elas possam ser moldadas com o conhecimento verdadeiro da Torá. Que Hashem nos abençoe. Tenha uma ótima semana. Shalom a todos. Lehitraot. E tudo de bom. Baruch atah Hashem. Existem muitos segredos, claro. Eu gostaria de falar todos eles para vocês, mas
O local não é adequado. Como se distanciar deles, destes que governam essas criaturas? Manter-se afastado do mal, fazer o bem, buscar o Santo Kadosh Baruch Hu, tefilá, ser bom de coração, afastar desses assuntos, principalmente querer saber qual é o nome desses anjos, desses daimons. Existem aí comunidades que amam ficar procurando isso para subir de graus no seu mundinho ali fechado. Isso é uma pena que todos eles são escravos deles. כל הרבנים הקדושים, הגאונים, הצדיקים, כל העם הקודש, כל הקהל הקדוש הנכבד, בפחד ואימה, בחיל ורעדה לפני המלך הקדוש, המלך המשפט, מלך מלכי המלכים, קודשא בריחו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, האלוה שהגיע לנו ממצרים, שקרא לנו את הים, שהעבירנו בתוכו, שנתן לנו את התורה הקדושה. הוא אבינו, הוא שופטנו, הוא מלכנו. יתברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. יהי שם אדוני מבורך, מעתה ועד עולם. שכל הנבראים בעולם יעללו שמו הגדול והנורא. מחילה מכם שאני מדבר בפני הרבנים הקדושים וכל התלמידי חכמים, שנזכה תמיד להתחיל את התורה הקדושה. העיקר זה להתחיל את התורה ולא לסיים אותה. העיקר זה תמיד להתחיל כל הזמן מחדש, ובשביל זה שאנחנו עושים שמחת תורה מיד מסמיכים בראשית, בשביל להראות לשם שאף פעם לא סיימנו את התורה. אנחנו תמיד רק מתחילים אותה. המעלה הגדולה היא להתחיל ללמוד, לא לסיים ללמוד. אי אפשר לסיים את התורה לעולם, אפשר תמיד רק להתחיל אותה. בהתחלה תמיד תתחיל מכל מקום שאדם עומד, זה התחלת התורה. Eu peço para você que chegou até aqui agora, se você puder fazer uma tzedakah de R$1 ou R$2 para ajudar nesse projeto. Estarei reformando o estúdio para me ter um espaço maior, para mim poder estar fazendo as gravações, trazendo conteúdo para vocês. E eu acredito que R$1 ou R$2 não fará falta para você. Então, eu peço para você, ajude o nosso projeto. Eu estarei deixando o Pix aqui nos comentários. E que a gente abençoe.